calar. Eu não vou me calar. Como Daniel vou orar. Como Ezequiel vou profetizar. Como Davi eu quero adorar. Como Daniel vou orar. Como Ezequiel vou profetizar. Como Davi eu quero adorar. Segredo da vitória eu vou te cantar. Que é de joelhos que eu vou lutar. É de joelhos que eu vou vencer. É de joelhos que o saciar nos manda a resposta e me faz entender. Que é de joelhos que eu vou buscar. É de joelhos que eu recebo poder. De joelhos eu enfrento o inferno e Deus me faz vencer. Estou passando pelo vale. Estou pedindo a Deus uma resposta. Preciso ouvir a tua voz, Senhor. Fala comigo se preciso for. Meu joelho está aleijado, sigo a clamar. De madrugada até o sol raiar. Eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Como Daniel vou orar. Como Ezequiel vou profetizar. Como Davi eu quero adorar. Como Daniel vou orar. Como Ezequiel vou profetizar. Como Davi eu quero adorar. É de joelhos que eu vou lutar. É de joelhos que eu vou vencer. É de joelhos que o saciar Deus manda a resposta e me faz entender. É de joelhos que eu vou estar. É de joelhos que eu recebo poder. De joelhos eu enfrento o inferno e Deus me faz vencer. Eu vou clamar de joelhos. Eu vou chorar de joelhos. Eu vou suplicar de joelhos. A vitória vem pra quem espera de joelhos. É de joelhos que eu vou lutar. É de joelhos que eu vou você. É de joelhos que o saciar nos manda a resposta e me faz entender. É de joelhos que eu vou lutar. É de joelhos que eu recebo poder. De joelhos eu enfrento o inferno e Deus me faz vencer. De joelhos eu enfrento o inferno e Deus me faz Saúde a igreja na graça e na paz de Senhor Jesus, amém?
Glória seja dada ao nome do Senhor. Quero dizer para os irmãos que, se até esse momento, se você ainda não recebeu uma mensagem de autoajuda, eu profetizo na sua vida que antes de terminar esse culto, você vai receber a ajuda do alto dos céus. Que Deus está presente neste lugar. A irmã Sidora está com a oportunidade para fazer aquilo que Deus tocar no seu coração. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o 127 da harpa. Quem souber, me ajude. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra tendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, tem ter esperanças de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão fitos, bênção vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra tendo ao teu mandar. Amém, Jesus. Glória a Deus. O Senhor tem falado conosco nesta noite. E Ele está aqui, atende ao nosso clamor nesta noite. Que eu e você venha estar ciente que o Senhor Jesus,
Ele salva e leva-nos para o céu. Ele fala nesta noite que não tenha dúvida que o Senhor nos salva, Ele nos cura, Ele nos liberta e leva para o céu. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. A irmã Virna está com a oportunidade para trazer um louvor. Enquanto Virna enaltece o nome do Senhor, o irmão Júnior recolhe os dízimos e as ofertas. Saúde os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Irmão, que alegria estar na casa do Senhor. Eu não me vejo em outro lugar senão na casa do Senhor, mas muitos dizem assim, mas você é tão nova, está perdendo. Não, muito pelo contrário, eu estou ganhando. Porque o melhor lugar de se estar é na presença do Senhor. Aleluia. Muitas das vezes a gente diz que Deus está em silêncio, mas nessa noite Deus fala para você, Deus fala para cada um de você. Em silêncio eu estou agindo. Deus, Ele não age no barulho, Ele age no silêncio. Quando você achar que tudo está perdido, você pode ter certeza. É nesse momento que Deus está agindo. Aleluia. Feche seus olhos, medite na letra deste hino, porque eu creio que o Senhor vai falar com você nessa noite através deste louvor. Aleluia. Você está tão confuso, achando que eu te esqueci, mas ainda estou aqui. Eu estou aqui. Você não está vendo, mas estou agindo. Eu estou te vendo e sei que estás ferido. Tudo isso vai servir de experiência. Estou te preparando para ter resistência e vencer o que ninguém jamais venceu. Você vai viver o que ninguém jamais viveu. Você não está vendo, mas eu estou agindo em seu favor. Eu sei que o meu silêncio causa muita dor, mas eu estou fazendo algo novo. Você é mais que vencedor. Pode ficar tranquilo, eu sou o mesmo Deus. Descansa, pois estou cuidando do que é teu. Sei que nessa trajetória tem espinhos, mas no final todos vão ver que você venceu. Aleluia. Nessa noite Deus chega para você e diz assim: você não é silêncio, mas estou agindo. Eu estou te vendo e sei que estás ferido. Tudo isso vai servir de experiência. Estou te preparando para ter resistência e vencer o que ninguém jamais venceu. Você vai viver o que ninguém jamais viveu. Você não está vendo,
eu estou agindo em seu favor. Eu sei que o meu silêncio causa muita dor, mas eu estou fazendo algo novo. Você é mais que vencedor. Pode ficar tranquilo, eu sou o mesmo Deus. Descansa, pois estou cuidando do que é teu. Sei que nessa trajetória tem espinhos, mas no final todos vão ver que você venceu. Sei que nessa trajetória tem espinhos, mas no final todos vão ver que você venceu. Creia que você venceu. Aleluia, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória seja a Deus. Esse Deus merece toda a honra e toda a glória, porque Ele é muito digno de todo louvor. Então, eu convido a igreja para ficar de pé, para nós orarmos pelos dizimistas, ofertantes e pelo pregador desta noite. E você pode até me dizer, mas irmão Dodé, eu não dei nenhuma oferta. Não se preocupa. Nós vamos orar e Jesus vai preparar no próximo culto você trazer. Os que crêem, digam graças a Deus. Deus vai abrir as portas para aqueles que buscam a Ele. Pode ter certeza que Deus abre porta onde não há paredes. Então somente crê. Então vamos orar nessa noite. Grandioso Deus e maravilhoso Pai. Mais um momento nós te louvamos, Senhor. Mais um momento te exaltamos. Estamos reunidos, Senhor, em Teu nome. E estamos aqui te adorando, te enaltecendo, Santo Pai. O Teu nome é glorificado por esta igreja, por este povo. E eu oro por aqueles que dizimaram, por aqueles que ofertaram. E oro por aqueles que não tiveram oferta e nem dízimo nesta noite. Para que o Senhor possa estender as Tuas santas mãos, Senhor. E preparar, meu Deus, para esta pessoa que tem desejo de ajudar a Tua obra. Abre os caminhos, Senhor, abre as portas. Repreenda o devorador, meu Deus. Ó Pai Santo, e vai prosperando este povo e esta igreja, meu Deus. Ó meu Deus, eu entrego em Tuas mãos este povo, Santo Deus. E entra com providência na vida financeira de cada um. Ó Pai Santo, abençoa o Teu servo, usa ele poderosamente, como sempre o Senhor tem usado, meu Deus. E prepara a Tua igreja para ouvir a Tua voz, continuar ouvindo a Tua voz através da Tua santa e maravilhosa palavra. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu também saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero nessa noite trazer uma palavra da parte de Deus para os irmãos. E o texto que a gente vai ler se encontra no Evangelho escrito por Lucas. Lucas, capítulo de número 15. Louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na nossa igreja. Até aqui, a gente pode dizer que o Senhor nos ajudou. Louvado seja Deus. Ele tem sido nosso refúgio, Ele tem sido a nossa fortaleza, o nosso socorro presente nos momentos de tribulação. E é por isso que nós o louvamos e adoramos na beleza da sua santidade. Lucas, capítulo de número 15, a gente vai ler só alguns versículos, a partir do versículo 11. Para não, a leitura é bem estendida, a gente vai ler alguns versículos para não perder muito tempo. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Que diz assim o texto sagrado: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles.
Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Amém. Até aí, em o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós estamos diante de um texto, meus irmãos, que nos traz uma lição preciosa. E aí eu gostaria de compartilhar aqui alguns ensinamentos que a gente aprende com o filho pródigo. Louvado seja Deus. Um texto bastante conhecido, de dois filhos, filho de um grande fazendeiro, onde o mais novo pede seus bens, os bens que cabiam. Não era algo comum na época, até hoje também não é algo comum alguém pedir a herança antes que os seus pais morram. Pois bem, aconteceu isso. Este filho, o mais novo, ele pediu a parte dos bens que lhe cabiam. E a Bíblia diz que depois de alguns dias, ele sai de casa para uma terra distante. E ali ele gasta tudo que tem, vivendo uma vida dissoluta. Todos os seus planos são frustrados por sua mal administração, pela sua vida desenfreada. E aí, de forma decisiva, meus irmãos, o texto diz, para resumir a história, que ele resolve voltar. E quando ele resolve voltar, ele tem em mente em buscar um novo recomeço para a sua vida. Louvado seja Deus. E ele decide em voltar, ele planeja todo o discurso que ele iria falar para o seu pai. Ele diz: olha, eu vou me levantar dessa situação, porque ele chegou ao extremo dos extremos. Ele diz: eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai, e eu vou dizer o seguinte para o meu pai: Pai, eu pequei contra ti, e contra o Senhor, contra Deus e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho, mas manda, me recebe e me trata como um dos seus trabalhadores. Ele planejava dizer esse discurso para o seu pai. Afinal de contas, meus irmãos, tudo que ele planejou, que ele arquitetou no momento que ele pede a sua herdade, a sua herança, deu errado. Louvado seja Deus.
E aí, o desfecho dessa história nos ensina muito. E eu quero refletir com vocês nessa noite. Esse jovem, ele tinha tudo na casa de seu pai. Porém, ele tinha um desejo de sair e viver uma nova vida. Ele desejava sair da mesmice. Esse jovem, no decorrer da sua história, ele percebeu que todos os seus sonhos foram mal planejados. Os sonhos dele foi mal planejado. Na verdade, não se sabe de fato o que se passava na cabeça desse jovem ao pedir a herança ao seu pai. O que nos dá a entender o texto é que ele desejava viver uma vida desregrada. Ele desejava viver uma vida profana. Uma vida de fantasia. E as fantasias, os anseios, os sonhos que ele tinha, o que tudo indica é que ele queria viver uma vida, uma nova experiência. E essas experiências, meus irmãos, só lhe causaram feridas. E é assim que acontece com muitos seres humanos hoje. A gente está na casa do Pai, representa a presença de Deus. A gente vive bem, mas de repente uma curiosidade invade o nosso coração e a gente deseja conhecer ou ter uma nova experiência. E aí, meus irmãos, a gente percebe o final dessas histórias é sempre a mesma. O jovem iludido, ele chega à conclusão de que o melhor local de se estar, como disse a nossa irmã Virna nessa noite, é na casa do Pai. Ele chegou a essa conclusão. Ele queria viver uma nova experiência de vida. Como se diz, respirar novos ares. Ele estava aborrecido daquela mesmice do lado do seu pai. Todos os dias vai para o trabalho, olhar os funcionários, vai administrar. Ele queria algo diferente. E ele partiu para uma terra distante, sem deixar rastro, sem deixar endereço, sem deixar, meus irmãos, pistas. O pai, a mãe, ficam em casa chorando, desesperados, mas, enfim, eles não sabem o paradeiro do seu filho. A única coisa que eles poderiam fazer era orarem para que algum dia ele caísse em si e voltasse para casa. E aí, meus irmãos, ele viveu as fantasias. Ele viveu os anseios que ele desejava. Porque a vida espiritual, ela é muito... Deus, ele respeita a liberdade do ser humano, o livre-arbítrio de todos os seres humanos. Como diz o ditado, Deus, ele não obriga ninguém. Pelo contrário, ele dá abrigo. E aí, meus irmãos, esse jovem, ele vai em busca de uma possível felicidade, que eu não sei qual era o padrão de felicidade que ele tinha estabelecido na sua mente. E aí gasta toda a sua herança. Longe de casa, longe do pai, longe da mãe. Mas ele resolve voltar. E aí eu quero deixar aqui uma palavra de reflexão para você. Meditar. Nunca deixe de sonhar. Mas não esqueça. Sonhos devem ter planejamento. Sonhos sem planejamentos são verdadeiras fontes de tormentos. Foi o que aconteceu na vida desse jovem. Além do mais,
Todos os sonhos, intentos, fantasia que ele tinha era longe do Pai, meus irmãos. Que perigo! A gente não consegue ser feliz longe do Pai, longe de Deus, longe da casa do Senhor. Por mais que os atrativos mundanos seja prazeroso, mas o final deles é tristeza, é desalentos. Não saia da casa do Pai para viver aventuras. Se você quiser tirar a prova, converse com uma pessoa que já foi evangélico, que já foi crente, que já serviu a Deus e se afastou e depois voltou. Você vai ouvir deles ou dela o que foi que o mundo fez com eles, as frustrações que enfrentou. Porque longe de Deus não há felicidade. Felicidade plena, meus irmãos, é quando a gente está alicerçado nessa palavra. É quando a gente está arraigado, enraizado na presença de Deus. Os vendavais vêm, as tempestades vêm, mas a gente está ali firmado, porque a palavra é que nos sustenta. Ele se lembra, quando ele está distante da casa do Pai, ele se lembra que na casa do Pai nunca faltou nada a ele. Você vai ler o texto aí, o capítulo 15, a partir do versículo 11, você vai perceber que nunca houve reclamação de alguma coisa faltando na casa do Pai. Mas quando ele se afastou da casa do Pai, ele já percebeu que começou a faltar as coisas na vida dele. Faltou tudo. Chegou, e o pior, chegou uma grande fome. Ele começou a passar necessidades. Ele chega num canto, me deu emprego, eu trabalho só pela comida. Não, aqui não tem trabalho. Chega em outro, me deu emprego, eu quero trabalhar só pela comida. Não tem trabalho. A gente não tem condição, a crise bateu, a gente está aqui só sobrevivendo. Ele chega em um local, pede um emprego, e alguém diz: olha, o único emprego que tem aqui é para cuidar de porcos. O emprego mais humilhante para um judeu. Os judeus, o porco para judeus é imundo, um animal imundo. E aí ele, quando está cuidando dos porcos, a comida que vinha para os porcos, ele desejava comer, a fome era tão grande que ele estava passando. E ele, no fundo do poço, meus irmãos, ele resolve voltar para a casa do Pai. Ele provou para ele mesmo que ele era um péssimo administrador de bens. Primeiro, sonhos mal planejados, péssimo administrador de bens. E quando eu falo em péssimo administrador de bens, nesse contexto, entra um princípio muito valioso para a nossa reflexão. Não adianta pedir bens ao Senhor se somos péssimos administradores. Louvado seja Deus. Se esse jovem soubesse administrar, talvez o retorno dele à casa de seu pai seria: pai, olha aqui ó, o que eu fiz com a herança que o Senhor me deu. Eu tripliquei. Eu estou vivendo bem, eu vim buscar vocês porque a vida que eu estou vivendo é muito boa. Mas não, ele gastou tudo que tinha. Chegou ao fundo do poço. Que a nossa oração seja: Senhor, me ensina a administrar com sabedoria os bens que o Senhor tem para me dar, os que já estão nas minhas mãos. Louvado seja Deus. Uma das características mais destacáveis de um mau administrador é a falta de projeção.
Quando a crise chegou, ele não se planejou, ele estava vivendo só o hoje, o agora. Ele queria se divertir, ele queria libertinagem. Quando a crise chegou, jogou ele no fundo do poço. Degradação total. Humilhado moralmente, fisicamente, socialmente, humilhado espiritualmente. Ele estava literalmente, meus irmãos, plenamente humilhado naquela situação. A liberdade que ele queria ter foi a pior prisão que ele próprio criou para ele. E diante dessas experiências, esse jovem toma uma atitude, a mais linda de todas. Ele resolve recomeçar. Olha, sempre há tempo para recomeçar. Louvado seja Deus. Satanás diz: acabou. Você está no fundo do poço, não tem mais jeito. Mas Deus chega e diz: existe sim jeito, existe recomeço. Se você quiser, se você se levantar, se você se dispuser, eu estarei disponível a lhe restaurar completamente, a restituir tudo aquilo que você perdeu, inclusive a honra, inclusive a sua honra espiritual, social, moral, em todos os sentidos. Porque Deus, Ele restaura por completo, meus irmãos. Ele resolve recomeçar. Talvez essa seja a mensagem de Deus para você nessa noite. É tempo de recomeçar. É tempo, se for preciso, voltar e começar a subir o primeiro degrau, comece, mas inicie com Deus, pegado na mão de Deus, porque você chegará ao topo contando a vitória em nome de Jesus. Não adianta, meus irmãos, a gente querer se dar bem, pulando etapas na nossa vida. Louvado seja Deus. Esse jovem chegou à seguinte conclusão: tudo aquilo que ele estava passando era porque ele estava longe do Pai. Louvado seja Deus. Quando a gente está ao lado do Pai, meus irmãos, no momento que as adversidades vêm, Ele toma a frente e a gente fica escondido debaixo das suas sombras, como diz o Salmo 91. Quando a gente está na casa do Pai, no dia da adversidade, a Bíblia diz que Ele nos esconde no recôndito do seu tabernáculo, do seu pavilhão. Quando a gente está na casa do Pai, meus irmãos, ainda que a fornalha seja aquecida 7 vezes, o quarto homem diz: eu vou entrar com você nessa fornalha, e você não vai se queimar. Agora não adianta ir só. E eu digo mais: se os traumas desta vida não nos causaram reflexão, mudança, recomeço, tem algo errado na nossa vida. Porque se a gente for conversar aqui com cada irmão, com cada pessoa que está aqui nesse ambiente, todos nós temos traumas, todos nós temos dificuldades, todos nós temos, meus irmãos, os nossos problemas, mas a gente consegue superar junto com Deus na nossa vida. A gente consegue vencer a partir do momento que a gente entende que com Deus a gente consegue tudo e todas as coisas. Todas essas experiências que este jovem passou causou uma reflexão nele. Era ele no fundo do poço e ele refletindo, pensando. A gente tem que pensar, não é possível que a gente vai
morrer e não vai pensar, não vai meditar em todas as coisas que nos acontecem, meus irmãos. Ele pensava, alguma coisa, ele chegou à conclusão: eu estou passando isso aqui porque eu abandonei a casa do meu pai, eu me distanciei, eu feri o meu pai. E aí a reflexão dele foi a seguinte: eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Diga para você mesmo nessa noite: eu vou me levantar. Louvado seja Deus. E quando você diz eu vou me levantar, Deus dá um pulo e diz: eu vou lhe ajudar. Louvado seja Deus. Eu vou me levantar, eu vou te ajudar. Se você quiser se levantar, eu tomo a minha mão direita e te digo: não temas, porque eu sou contigo. Ele caiu em si. Versículo de número 17. Este foi o exato momento que a sua reflexão lhe trouxe mudança. Esse foi o exato momento que, quando ele refletiu, ele chegou à conclusão: rapaz, tudo que eu passei precisa de mudança. Eu tenho uma necessidade de um novo recomeço. E esse jovem chega à conclusão de que a vida desenfreada, dissoluta, distante da casa do pai, chegando ao limite, ao extremo do declínio moral, físico e espiritual, tudo aquilo ali requeria dele uma tomada de decisão. Ele resolveu buscar a mudança, o recomeço. Louvado seja Deus. Esse é o caminho para quem deseja recomeçar, meus irmãos. Tem que reconhecer, tem que querer a mudança. A mudança só acontece quando caímos em si. É preciso eliminar de nós personagens fantasiosos. É preciso eliminar de nós, meus irmãos, fantasias, sonhos, utopias irrealizáveis. A gente precisa cair em si e dizer: com Cristo, dia após dia eu vou vencer e eu vou sair fora em nome de Jesus. E aí, meus irmãos, para concluir aqui a minha palavra, quando ele reconheceu que fraquejou, eu fraquejei. É difícil, viu? O ser humano é orgulhoso, né? Às vezes ele não quer reconhecer. O orgulho não deixa. Não. Eu tenho um irmão, hoje ele é crente. Quando ele não era crente, ele trabalhava para um senhor lá numa fazenda. E às vezes o senhor vinha reclamar com meu pai. Ele dizia: olha, o seu menino, ele é trabalhoso. Se ele disser que pau é pedra, ele morre dizendo que pau é pedra e não desmancha. Às vezes, meus irmãos, a gente tem dificuldade de reconhecer. Não, eu fraquejei, eu errei, eu quero recomeçar. Não existe recomeço sem reconhecimento. O reconhecimento é o primeiro passo para um recomeço nas nossas vidas. Não existe mudança, recomeço sem reconhecimento. Além de ter caído em si, a Bíblia diz que ele reconheceu que fraquejou. Agora ele reconheceu, e ele, depois do reconhecimento, ele tomou outra decisão que é muito importante. Ele se levantou. Tem pessoas que até reconhecem, mas não se levanta. Ele reconheceu que fraquejou e foi em busca da mudança.
Eu já tive de conversar com pessoas que reconhecem: não, realmente, eu estou errado, eu preciso de mudança, mas eu não tenho força, eu não consigo. Enfim, muitas desculpas. Esse jovem aqui, ele poderia se agarrar nessas desculpas. Eu decepcionei minha família, meus pais. Eu não tenho nem cara para voltar. Porque é isso que Satanás coloca na nossa mente, no coração. Ele simplesmente, ele disse: eu fraquejei, eu errei, eu vou me levantar, eu vou chegar diante do meu pai, vou dizer que eu pequei contra Deus, eu pequei contra Ele, eu falhei, eu estou arrasado, mas eu quero que Ele me receba, pelo menos como um trabalhador dEle, porque os trabalhadores dEle passam melhor do que o que eu estou passando aqui. E ele voltou. E aí, para concluir, meus irmãos, olha, filho sempre será filho. Não, você errou, você vai ser escravo. Não, filho é filho. Pergunte a uma mãe que o filho decepcionou, que passou experiências parecidas com essa, foi embora, e quando voltou, se ela não recebeu como filho também, de novo. Porque filho é filho. Filho nunca deixa de ser filho. O jovem queria ser tratado pelo menos como um trabalhador. Quando o pai, eu acredito, meus irmãos, a Bíblia não diz, mas me permita imaginar, eu acredito que aquele pai todos os dias olhava para a estrada: cadê meu filho? Como é que está meu filho? A mãe daquele jovem, sem dúvida, passou muitas noites sem dormir. Como é que está o meu filho? E a Bíblia diz que quando ele vinha distante, o pai avistou, reconheceu que era ele e correu ao seu encontro. Abraçou, beijou, louvado seja Deus. Ele disse ao pai: pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra Deus, eu não sou digno. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que o pai disse: olha, meu servo, traga aí uma sandália para o meu filho. Olha, meu servo, traga aí uma roupa nova para o meu filho. Traga vestes novas. Traga um anel para eu colocar no dedo dele, porque esse meu filho estava morto e foi achado, estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Louvado seja Deus. Olha, meus irmãos, eu quero deixar uma palavra aqui para o seu coração: Deus não desiste de você. Deus não desiste de você, não importa o que você fez, o que você está fazendo. Se você quiser recomeçar, é tempo de recomeçar, em o nome de Jesus. E para finalizar, o pai dele disse: pega aquele novilho cevado, o mais gordo da fazenda, e vamos abater, vamos festejar, vamos se regozijar, vamos se alegrar, porque hoje é dia de festa. Deus quer fazer festa pela mudança que Ele tem para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Quantos acreditam nessa palavra? Levanta a mão para cima e dê um glória a Deus nessa noite. Louvado seja Deus. E para finalizar, a partir de então, foi vida nova. Vida nova. Deus, Ele tem para você vida nova. Louvado seja Deus. Recomeço, como diz a Bíblia lá em 1 Coríntios 5,17: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém estiver em Cristo, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Que Deus aplique essas palavras em nossos corações nessa noite, em o nome de Jesus. A gente vai ministrar a ceia para os irmãos, no nome do Senhor. Vou pedir aqui ao diácono José Vitoriano para me auxiliar. Louvado seja Deus. Vou pedir aqui ao irmão Júnior para sair higienizando as mãos dos irmãos que vai pegar no pão. E aí os irmãos que são batizados nas águas irão participar da ceia. Quem não é batizado nas águas ainda,
A gente posteriormente irá realizar o batismo e aí você estará ceando em o nome de Jesus. Isso é só uma orientação da igreja, né? Quem não é batizado não participar, a orientação da igreja. Então, em nome de Jesus, a gente orienta que os irmãos que são batizados participem, que é importante, em o nome de Jesus. Louvado seja Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23. Diz assim o texto sagrado: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Estenda suas mãos aqui para frente. Vamos orar pela igreja que irá participar, consagrar esse cálice e esse pão que os irmãos irão participar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, Deus, jubilosa, alegre, contente na tua presença, Pai. Ó Deus, nesse momento muito especial, ó Deus, momento da ceia, momento de inteira comunhão contigo, de reflexão, te pedimos, ó Pai, por cada irmão que irá participar, aqueles que ainda não estão aptos a participarem, ó Deus, que posteriormente, ó Deus, eles estejam, Deus, aptos a participar deste momento tão importante, tão especial na vida da igreja, ó Pai. Ó Deus, apresentamos esse cálice que representa o teu sangue, apresentamos esse pão que representa o teu corpo, ó Pai. Ó Deus, apresentamos a tua igreja que irá participar nesse momento, em o nome de Jesus. Amém. O diácono vai compartilhar. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nessa sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa de Jesus, ó quão profundas as chagas, que nos prova o quanto Ele amou.
nessas chagas pureza. Para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. A última estrofe. Se nós a ti confessarmos e seguirmos, tu não somente perdoas, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilhas de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado mais alvo que a neve serei. Louvado seja Deus. Aleluias. O versículo de número 23, meus irmãos, o texto diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Faltou varão, né? Diz assim o texto, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Participe do pão em memória de Jesus. Feche os seus olhos. É uma noite de gratidão. O sacrifício dele nos proporcionou a dádiva do recomeço. O sacrifício dele nos abriu uma porta. Sempre que estivermos no fundo do poço, aquela porta sempre estará aberta. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Agradeça a Deus por Jesus ter morrido na cruz por você, igreja. Jesus nos comprou. Jesus comprou você na cruz do Calvário. Aqui estamos nós, Jesus, nessa noite, te louvando, te bendizendo pela tua morte na cruz do Calvário. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Louvado seja Deus. Aqui está a tua igreja, Deus, celebrando ao Senhor, como o Senhor ordenou. O Senhor ordenou que a gente, ó Deus,
participasse do pão, ó Deus, em memória do Senhor. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo de número 25. Do mesmo modo, depois de haver ceado, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Participe do cálice em memória de Jesus. Louvado seja Deus. Continue com os olhos fechados. Louvado seja Deus. Agradeça a Deus por Ele ter enviado o seu Filho Jesus na cruz por nós. Bendito seja Deus. Quando Ele estava pendurado naquele madeiro, alguns passavam, meneavam a cabeça e dizia: salvou a muitos e não pode salvar a si mesmo. Se és filho de Deus, desça do madeiro e nós acreditamos em ti. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Jesus olhava para eu, para você, igreja. Jesus olhava para nós. Louvado seja Deus. Jesus já olhava para esse domingo aqui, nós reunidos, comemorando a morte dele na cruz, que nos trouxe salvação. E aqui estamos nós, Jesus, te agradecendo, te louvando pela tua morte que nos trouxe vida, nos trouxe salvação. Sem derramamento de sangue não existiria salvação. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Muito obrigado, Jesus, por esses momentos, em nome de Jesus. Enquanto o diácono recolhe os cálices, a gente louva aqui a estrofe do hino 303. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, algo em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. A última estrofe. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos